Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo extra que nós chamamos de Pílula do PEC. Nós estamos na segunda lição dessa primeira edição do programa de educação cristã, falando sobre o ministério da reconciliação, o fim da iniquidade. E nós já fizemos aí a análise da primeira lição, lembrando que toda essa edição está dividida em 7 lições. A primeira nós falamos sobre a origem de todas as coisas, a criação, e na segunda lição agora nós estamos falando sobre a queda, as origens da iniquidade, como a humanidade veio a se tornar ao longo da história, essa humanidade marcada por perversidade, maldade, ruindade. De onde vem tanta coisa ruim assim, se Deus criou tudo perfeito à luz de Gênesis capítulos 1 e 2? Então nós vimos que no capítulo 3 tem a descrição da queda, e nós vimos também no livro do profeta Ezequiel que essa queda ela tem um início anterior nas regiões celestiais, com o querubim ungido que no seu coração se achou iniquidade, e a soberba precedeu a sua ruína e o orgulho a sua queda. Vindo até a realidade humana, ele através da serpente influenciou Eva e Adão, e ambos seguiram sob sua influência num caminho de rebeldia, ao qual ele já havia traçado junto com a terça parte dos anjos dos céus. Então nós vimos que a dinâmica da queda se deu assim. Primeiro surgiu a torção do propósito divino, houve uma oposição aos princípios do Criador e à sua soberania. Isso gerou um desejo de fazer diferente, e é o que nós conhecemos como transgressão, e a transgressão, uma vez alimentada, deu ocasião ao pecado, e o pecado consumado gerou a morte. Então foi algo progressivo, foi isso que nós falamos na pílula anterior. E hoje eu quero desenvolver com vocês as consequências, porque nós dissemos que na última pílula nós dissemos que essa atitude do querubim ungido, da terça parte dos anjos dos céus, de Eva e de Adão, não ficaram sem uma justa punição. Deus teve de aplicar o seu juízo, fazer justiça. Assim como ele colocou o querubim ungido e a terça parte dos anjos do céu no seu devido lugar, ele também fez com Eva e com Adão, colocando-os no seu devido lugar. Então, na segunda parte da segunda lição, nós falamos sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. O pecado foi que o ser humano usurpou ser igual a Deus. Exatamente o contrário do que o Senhor Jesus fez, de acordo com o que está escrito na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo número 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui foi o contrário. Tanto o querubim ungido quanto Eva usurparam ser igual a Deus, e Eva levou essa influência para o seu marido, e ele também participou dessa atitude. Então o ser igual a Deus era o que havia no querubim ungido, e foi o estímulo que ele trouxe para Eva e para Adão. E aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele declara: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Então o homem semeou essa soberba, o homem semeou esse orgulho, essa presunção de querer ser como o Criador, e a consequência foi o juízo de Deus, a sua justiça. A dúvida que entrou no querubim ungido, nasceu no querubim ungido, foi para a terça parte dos anjos do céu. Essa mesma dúvida, esse questionamento e essa intenção torcida de ser como Deus também nasceu no coração de Eva e nasceu no coração de Adão, e ambos seguiram por esse caminho.
não houve uma outra sequência, uma outra ação de Deus a ser tomada, a não ser afastar, destituir o ser humano da sua glória, da sua presença, da comunhão com Ele. Assim como aqueles seres celestiais foram destituídos da glória, também o ser humano foi destituído da glória de Deus. Ambos foram expulsos do jardim. Deus havia plantado um jardim no Éden e colocou o homem para lavrá-lo e cultivá-lo, e deu a mulher para ser a sua adjuntora, a que o completaria. E eles só precisavam fazer isso. A terra era boa, a terra germinava, a terra frutificava, mas agora, depois dessa atitude, a mulher e o homem são retirados do jardim do Éden e são postos novamente no campo, e agora numa realidade amaldiçoada, com limitação biológica, com a dificuldade do solo em produzir, porque ele não produziria mais somente os frutos, mas produziria também cardos, espinhos, abrolhos. Seria muito mais difícil tirar da terra o seu produto. O homem teria de fazer violência, porque a sua maldade aumentaria e um tentaria dominar sobre o outro. A relação da mulher com o homem se tornaria difícil, porque a mulher passaria a lutar pela liderança, pelo controle, pelo domínio, mas ela teria de se submeter ao governo do homem. E a serpente, nem se diga, né? O animal astuto acabou perdendo a sua estrutura, sofrendo uma modificação na sua estrutura, e passou a rastejar sobre seu ventre e comer do pó. E a gente vê que a expulsão no jardim gerou um problema pior ainda para a raça humana, porque se o inimigo de Deus estava nas regiões celestiais, afastado, destituído da glória de Deus, e agora ele invade a realidade humana e exerce uma influência e um domínio, ele consegue, com a expulsão dos seres humanos do jardim do Éden e destituídos da glória de Deus, ele consegue escravizar os seres humanos, porque os seres humanos agora não estavam mais providos da sua natureza espiritual em essência. Continuaram com aquele ponto que o fazia ter contato com Deus, mas um contato distanciado. Mas a sua parte espiritual, ela foi mortificada, ela foi isolada, e o homem agora era só um homem provido da alma e do corpo, mas o seu espírito amortecido. O inimigo, Lúcifer, e os seus anjos passaram a exercer a influência e o domínio legal sobre a raça humana, e a raça humana, a iniquidade, ela penetrou na estrutura do ser humano morto espiritualmente e formou, através de uma série de círculos viciosos, um corpo de pecado. E esse corpo de pecado criou uma estrutura decadente, caída, amaldiçoada, o que nós chamamos de uma herança satânica, uma herança adâmica, uma herança depravada, decaída, sujeita ao domínio do iníquo, sujeita ao domínio das forças opositoras à vontade de Deus. E o homem agora passa, o ser humano agora passa a ser escravo espiritual das forças malignas, com uma natureza tendenciosa, pecaminosa, a qual ele não poderia exercer mais o controle, ele seria dominado. E aí a gente consegue ver a formação do que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 ao 21, que são as obras da carne. Essas obras da carne são resultado dessa herança, dessa estruturação, desse corpo de pecado que veio a partir da infiltração da iniquidade e a transgressão com a execução do pecado repetitivamente, foi formando esse círculo vicioso e essas raízes que nós chamamos de moradas da iniquidade. Agora o ser humano passaria a ter duas sementes. A semente que
que é aquela da sua criação perfeita, mas também uma semente, que é a semente semeada pelo maligno nesse momento de lapso e de queda e de sedição. E agora o ser humano passaria a viver o conflito das duas sementes, sendo que ele sempre seria escravizado e dominado pela semente do mal. E agora, nessa batalha, ele precisa aguardar, por alguém que o salve dessa condição. Mas nós ainda continuaremos falando sobre essa condição em que a natureza humana foi submetida, mas isso nós veremos nas próximas lições. Eu quero só fazer a leitura da conclusão dessa lição de número 2, que vai fazer um link para que nós possamos entrar nas próximas pílulas, na lição de número 3, o conflito das duas sementes. Na conclusão nós dizemos assim: a iniquidade teve o seu início nos céus e desdobrou até a terra sobre os filhos da desobediência, dos quais a ira de Deus permanece sobre eles. E não apenas isto, mesmo que nos céus as coisas já tenham sido resolvidas, aqui na terra a batalha e a resistência continuam. A revelação dada a João em Patmos é categórica. Confira Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 7 ao 12. Desde a sedição humana, ele alicia o seu exército, o iníquo alicia o seu exército e prepara esse exército para uma batalha final, porque a natureza humana se abriu para o inimigo do Criador, e é através dela que o inimigo trabalhará incansavelmente para manter e avançar com a sua rebelião. Ele já foi derrotado, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 12, do 7 ao 12, ele já foi derrotado, vencido e expulso dos céus, da glória de Deus. Mas ele caído veio para a terra e ele conseguiu deturpar a natureza humana. E agora não só mais a terça parte dos anjos dos céus, mas a maior parte da humanidade é aliciada, é mantida em cativeiro e é fortificada na maldade, no mistério da iniquidade, para que uma vez por todas ele se levante em determinado tempo e tente se voltar novamente contra o Criador para o vencer, embora ele saiba que ele já é derrotado e que o fim dele já é declarado biblicamente, ele já foi exposto à vergonha pública e nós veremos mais à frente como isso aconteceu. Então continue acompanhando as nossas pílulas, lembrando que elas são o conteúdo, a explicação mais detalhada que nós dispomos no grupo do WhatsApp e também no meu canal do YouTube, para que pessoas que não participam das aulas presenciais na congregação tenham possibilidade de acompanhar toda a ministração dessas lições, dessa primeira edição do nosso programa de educação cristã. Continue acompanhando. As próximas pílulas nós estaremos falando sobre a lição de número 3, que vai ser ministrada agora no próximo domingo, permitindo Deus, o conflito das duas sementes. Uma vez infiltrada a iniquidade e deturpada a natureza humana, corrompida a natureza humana, agora duas sementes passarão a conflitar e a natureza humana, na natureza humana caída, a semente do mal vai prevalecer por determinado momento. E nós vamos ver como é que isso acontece até nós passarmos para as próximas lições. Continue acompanhando, que Deus te abençoe e possa nos ajudar nessa nossa jornada, entendendo o mistério da iniquidade, para que lá na frente nós possamos ver como o ministério da reconciliação vai aniquilar toda essa condição decaída que a humanidade vive. Então nós podemos entender como é que a humanidade chegou a ficar do jeito que ela está. Mas nós continuamos declarando que há solução e nós a apresentaremos aqui quando nós falarmos sobre o coração dessas 7 lições dessa primeira edição, que é a redenção através do ministério da reconciliação. Deus te abençoe, fique na paz, todos